E você já pensou, se eu me divorciar, será que eu tenho direito a algum bem? Ou se ainda já pensou, se ele falecer, será que eu tenho direito a alguma divisão de bens? Você está no lugar certo. Nessa sequência de 4 aulas, eu quero pegar na sua mão e te explicar os pontos principais sobre o regime de bens. Por isso, essa aula serve para você que já é casado e não sabe nada sobre o seu regime de bens, ou ainda se você vai casar e está em dúvida qual regime de bens escolher. Ou ainda, se você for um grande curioso e deseja saber um pouco mais sobre essa parte do direito. Bom, eu sou Larissa Saraiva, advogada atuante nas áreas de direito de família e direito de contratos. Este aqui é o meu canal e nele você encontra respostas práticas para as suas dúvidas. Então vem comigo! Inicialmente eu vou te explicar alguns pontos introdutórios sobre o regime de bens. Combinado? O regime de bens, ele vai regular as partes patrimoniais do casamento e por isso ele é extremamente importante, porque uma vez que você não saiba ou escolhe errado o seu regime de bens, você está fadado a não receber nada ou ainda dividir algo que você já adquiriu antes do casamento. Por isso, é importante que você entenda que o regime de bens, ele se inicia efetivamente com o casamento e finaliza com a separação de fato ou evento morte de um dos cônjuges. E o que seria a separação de fato? A separação de fato é quando, por exemplo, em poucas palavras, você sai de casa e ainda não tem o divórcio de forma judicial ou extrajudicial no cartório. Por isso que muitas vezes, quando você adquire algum bem, depois de ter saído de casa, este bem ele não entrará como patrimônio do casal e por isso não será dividido. Por isso, veja, o regime de bens, a escolha do regime de bens é extremamente importante. Tanto é importante e indispensável que a nossa própria legislação afirma que, se as partes não impuserem a sua vontade, não falarem qual é a sua vontade, exceto nos casos que trarei mais à frente, ou se ainda elas fizerem uma convenção e essa convenção ela for nula ou ineficaz, prevalecerá a escolha do regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, não é que o regime de comunhão parcial de bens ele seja uma regra, mas ele será escolhido automaticamente em algumas hipóteses, que foi essas que eu te falei. Ou seja, se você não manifestar qual é a sua vontade, ou ainda se você manifestar a sua vontade pela escolha do regime de bens, e essa vontade ela estiver viciada, ela for nula ou ineficaz, o regime de comunhão parcial de bens será o seu regime. Dito isto, será que você se encaixa em alguma hipótese em que você não pode escolher o seu regime de bens? Você terá que casar em um regime que o próprio Estado escolheu? É isso que eu vou te explicar agora. Fica comigo, tá certo? Existem algumas hipóteses que a nossa própria legislação traz, em que as partes que não observarem essas questões ou que não tiverem mais idade suficiente, elas se casarão no regime de separação obrigatória de bens. A primeira hipótese é a de que as pessoas que não observam as causas suspensivas. Bom, e o que é isso, Larissa? Bom, é o seguinte, se você se divorciou, mas não fez a partilha, ponto importante, você pode sim se divorciar e eventualmente depois fazer a partilha dos seus bens. Mas não é recomendado, porque você fica com um imbróglio para ser resolvido depois. Algo do passado que será resolvido no futuro e pode te trazer dor de cabeça. Então, se você se divorciou e não fez a partilha dos seus bens, você não poderá escolher o seu regime de bens. Ou, se você é viúvo ou viúva e tem filhos e não fez a abertura do inventário e a partilha dos bens, você também será obrigado a se casar nesse regime de bens. É importante dizer que não são causas absolutórias, ou seja, depois que você resolver essas questões, você pode sim escolher qual é o regime de bens que você irá se casar. Bom, o segundo ponto é um dos tópicos mais intrigantes atualmente dentro do regime de bens e que vem sofrendo muitas críticas, que são as pessoas que são maiores de 70 anos. A doutrina critica muito porque diz que se as pessoas elas têm plena capacidade de se manifestarem de diversas formas, elas também teriam essa capacidade de escolher o seu próprio regime de bens. Mas a nossa legislação entende que os maiores de 70 anos, eles precisam de uma proteção maior quanto à questão do seu patrimônio, para que eventualmente não se casem em um regime de bens
que lhes desfavoreça patrimonialmente, assim. Então, por existir essa certa crítica, o STF recentemente já mitigou um pouco do entendimento da questão do regime de separação obrigatória de bens para os maiores de 70 anos. E o que isso quer dizer? Bom, o STF já entendeu que bens que forem, prestem atenção, anotem aí, bens que forem adquiridos na constância da união do casamento, que é regrado pelo regime de separação obrigatória de bens, uma vez comprovado que houve o esforço comum para a aquisição desse bem, esse bem ele será dividido em eventual divórcio, combinado? E o que seria esse esforço comum? Algumas doutrinas afirmam que esse esforço não precisa ser efetivamente em dinheiro. Pode ser na colaboração do lar, pode ser de outras formas. Então, assim, é importante ter muito cuidado aqui, porque muitas vezes as pessoas acreditam que não terão direito aos bens por se casarem nesse regime, mas existe essa mitigação desse regime pelo próprio STF. Outro ponto aqui também super importante é que o STJ já formou precedentes de que se esse casamento ele acontecer entre um casal que tiver um dos ou os dois forem maiores de 70 anos, mas esse casamento ele foi precedido de uma longa união estável que aconteceu antes das pessoas completarem 70 anos, é possível relativizar essa regra. Ou seja, se você vivia em união estável com o seu parceiro, já tem 20 anos, e recentemente vocês completaram, ou ele completou, ou você completou 70 anos, essa regra para vocês pode ser mitigada, porque não vai existir o principal risco do patrimônio para o maior de 70 anos. Combinado? Me conta aqui nos comentários, você está gostando dessa aula? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui que eu vou te responder. Bom, o terceiro e último ponto são aqueles que precisam de suprimento judicial. E quem é que precisa de suprimento judicial? Para quem não sabe, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, eles atingem a idade núbil. O que seria a idade núbil? A idade núbil seria aquela idade em que o Código Civil entende que é possível se casar. Mas ainda que você tenha maior de 16 anos e seja menor de 18 anos, você ainda precisará da autorização dos pais ou do responsável legal para se casar. Então, se essa autorização ela não for possível, entendendo o juiz que ela não é forte o suficiente, ele pode dar essa autorização. Outro ponto importante, nesse regime de bens, aqui, se houver descendente do cônjuge, a pessoa não será herdeira, tá certo? Próxima aula, eu vou falar com você sobre o regime de bens que atualmente é o mais utilizado, que é o de comunhão parcial de bens. Te espero na próxima aula.